A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe a sua vida e sua família, em nome de Jesus. E hoje nós estaremos mais uma vez aqui para meditar na palavra de Deus, que se encontra na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 3. Nós estaremos meditando na palavra de Deus, mas antes de entrar na palavra do Senhor, eu convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E também você tem livre acesso para deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. E eu estarei orando por você. E a palavra do Senhor, ela diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, meu querido e minha querida, Paulo aqui ele estava instruindo a Timóteo a orar pelos reis, orar por todo aquele que se acha investido de autoridade, para que as coisas caminhem bem. E aqui nessa palavra a gente vê que há uma necessidade da igreja do Senhor se levantar em oração, para orar pelas pessoas que estão nos mais altos poderes, ocupando cargos de posição, que tomam decisão, que tanto podem beneficiar a nossa vida, como pode também nos prejudicar, né? Porque são eles quem fazem as leis, né? Os deputados, senadores, né? O presidente da República que sanciona a lei. Então nós devemos orar por essas pessoas. Aqui o apóstolo Paulo diz que Timóteo deveria, juntamente com a igreja, orar em favor de todos que se acham investidos de autoridade. E com a igreja hoje também não é diferente, principalmente no país em que nós vivemos, né? No nosso Brasil. E nós devemos orar, igreja do Senhor. Devemos orar, meus queridos, por essas pessoas que estão ali, né? Para que Deus dê sabedoria, dê orientação para elas, né? Aí no versículo 3, o apóstolo Paulo ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, né? Por que que é bom? Por que que é aceitável? Porque o Senhor Deus, né? O desejo dele é que todo homem, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, né? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que Deus quer que a igreja se levante em oração em prol dessas pessoas, né? Para que o desejo de Deus venha ser realizado, que é de ver as pessoas sendo salvas. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Conheça o propósito de Deus para a sua vida. No versículo 4 diz, o versículo de número 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, né? Hoje em dia, muitas pessoas que se acham investidas de autoridades, muitas delas, elas nem temem a Deus, elas nem querem saber de Deus, né? Mas o desejo que Deus tem é que todas essas pessoas, é que a humanidade, ela reconheça que há um só Deus, né? E que também há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só por meio de Jesus o homem obterá a salvação. E Deus quer que o homem, que a mulher entenda isso, né? Porque muitas pessoas acham que vão chegar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Como se o céu fosse um formigueiro, né? Que faz vários caminhos e dá no mesmo formigueiro. Mas o céu não é assim. O céu tem um dono e tem um meio pelo qual nós podemos chegar lá. É por Jesus, é pela palavra de Deus, né?
Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o que Deus quer nessa palavra expressar para mim e para você é que há um só Deus, né? Há um só mediador. E Paulo queria que Timóteo, juntamente com o povo de Deus, orasse pelos reis, né? Porque a vontade de Deus era que eles também fossem salvos, né? E essa incumbência, ela foi dada também para a igreja, né? Para que a igreja ore, a igreja clame pelas autoridades, né? Para que elas também reconheçam que há um só Deus, que há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, que se fez homem, né? O qual se entregou por nós, né? O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, né? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, né? Então aqui a gente vê na palavra do Senhor o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Ele conta contigo, meu querido e minha querida, você que já fez uma aliança com o Senhor, para clamar ao Senhor pelos que estão sentados em cadeiras importantes, né? E que tomam decisões que tanto podem nos beneficiar, a igreja do Senhor, como pode prejudicar. Então, que nós venhamos orar por essas pessoas. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. E eu estou aqui trazendo ela para você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.